Então, vamos lá, né, doutora, professora Rosimeire de Araújo Ranguini. É isso mesmo, professora? Isso. Um nome complicado. Isso. Então, nossa segunda palestra do primeiro seminário em altas habilidades e superdotação de Juiz de Fora é com a nossa convidada especial, doutora Rosimeire de Araújo Ranguini. Doutora Rosimeire, ela é pedagoga pela Universidade de Guarulhos, tem graduação em Direito. É isso mesmo, né, professora? Informação. Fui lá no seu Lattes ontem para a gente achar seu currículo. Então, ela é graduada em Direito pelas Faculdades Integradas de Guarulhos, é mestre em Educação e doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. É líder do Grupo de Pesquisa para o Desenvolvimento do Potencial Humano, da UFSCar, e é membro da Comissão Técnica do Conselho Brasileiro para a Superdotação, o CONBRASD. Então, assim, a gente queria agradecer, né, a sua presença aqui, contar com esse conhecimento maravilhoso, porque a sua palestra para nós hoje é sobre as políticas públicas para os superdotados. Então, seja bem-vinda, passo a palavra a você. Ok. Bom dia a todos, todas. É um prazer imenso estar com vocês nessa fala. Eu agradeço primeiramente a Marcileia pelo convite. É sempre muito agradável falar de um tema que nós estudamos, que nós gostamos, que nós vivenciamos dia a dia, né? E passar para vocês esse conhecimento que nós produzimos, principalmente enquanto universidade, enquanto pesquisa científica. E é importante que a gente consiga falar para as pessoas, disseminar, principalmente, como você tem mencionado, que Juiz de Fora está, assim, emergindo na discussão, no debate dessa área, né, dessa temática. E, logicamente, aquela esperança sempre muito profunda de que todo esse conhecimento, essa comunicação que nós, enquanto palestrantes, você, enquanto iniciativa, né, de fazer um evento como esse, possa realmente repercutir e chegar esse conhecimento enquanto atendimento para quem realmente precisa, que são essas pessoas com potenciais, né, destacáveis, ou seja, as pessoas com altas habilidades de superdotação. Tá? Então, eu vi a tua programação, eu percebi a Cláudia falando anteriormente, né? Então, eu fiz, assim, uma organização da minha fala, tá? Preferi não apresentar slides por conta de vários problemas técnicos, muitas vezes, que ocorrem. Então, eu prefiro, assim, ficar numa fala, que vocês se atenham à minha fala mesmo, né? Ao invés dos slides, e ficar concentrados e estejam à vontade para fazer as perguntas. Eu vou ser mais ou menos breve, com tempo razoável para vocês fazerem as perguntas no final, tá bom? Então, eu me programei, né? Falar um pouquinho de políticas públicas, o que é esse conceito, tá? Porque a minha apresentação é políticas públicas para a superdotação, né? Então, falar um pouquinho dessas políticas, depois falar um pouco de altas habilidades de superdotação, algumas tendências e conceituais, né? Alguns mitos, inclusive, que há, infelizmente, que impedem, né, ações, iniciativas, né? O direito, esses direitos que já foi bem esclarecido nesse primeiro momento do evento, os direitos assegurados ao atendimento especial, enquanto educação especial, que eu sou representante, né, professora de um curso de licenciatura em educação especial e de um programa de pós-graduação em educação especial da Universidade Federal de São Carlos, e ações governamentais, algumas ações governamentais mais recentes, conversar um pouquinho a respeito, né, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, né, e falar e discutir, refletir a respeito do censo escolar,
tá? Então, eu vou tentar articular minha fala com esses pontos, tá? Mesmo porque, para não ficar repetitivo a fala anterior da Cláudia, tá? Então, o que são políticas públicas? Muitas pessoas vêm me perguntando, tá? Principalmente nas aulas que nós temos na universidade, mas políticas públicas, na verdade, o que são políticas públicas, né? Então, políticas públicas nada mais são que decisões, ações governamentais, não exclusivamente só governamentais, né? Nos âmbitos federal, estadual, municipal, né? E quais são os objetivos dessas ações? Os objetivos nada mais são do que resolver problemas, ou mesmo amenizar problemas, né, sociais de preferência, né, que são relevantes. Só que esses problemas sociais não são somente, por exemplo, resolver o problema, sei lá, da escassez de alimentos em determinado local, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Não, são várias essas políticas voltadas para a área ambiental, para a área cultural, educacional. Então, são diversos as demandas, né, que nós temos socialmente falando. Então, as políticas públicas, elas são essas ações que tentam resolver e amenizar, tá? Então, o que precisamos ter é uma visão ampla, né, a respeito de políticas públicas, porque dá uma sensação de que políticas públicas é aquilo que o governo lá, o federal, vai fazer, e somente secamente, né? E não, essas ações, elas podem ser articuladas em parcerias, tá? Entre o público e o privado. Nós vemos várias ações, muitas iniciativas que têm essa articulação. Então, a ideia de que ela só vem da esfera governamental e não tem uma participação outra, é um tanto enganosa, tá? É um tanto errônea, equivocada. Então, nós percebemos ultimamente não, né? Eu estou falando agora porque agora nós estamos com muita divulgação de ações, de pessoas se articulando para tentar resolver problemas sociais decorrentes, por exemplo, da Covid, né? Então, a própria universidade, né, todos tentando se articular de uma forma ou de outra para resolver um problema emergente, ou então amenizar uma situação emergente. Então, essa parceria, as organizações não governamentais, as ações, muitas empresas, né, de grande porte, principalmente, têm as suas ações sociais, né, os institutos, então, muitos têm as suas ações voltadas à resolução de problemas N que a sociedade possa expressar, tá? Então, essa articulação do público-privado é absolutamente possível, tá? E nós tratamos também como políticas públicas, tá? Essas políticas públicas, esses direitos em que as políticas se envolvem, elas são direitos assegurados constitucionalmente, tá? Então, nada é feito fora daquilo que está no âmbito assegurado pela Constituição brasileira. Então, são direitos de todos nós temos aqueles direitos assegurados a bem-estar, porque ele visa, na verdade, essas articulações visam o bem-estar social. Então, todos nós temos direitos a esse bem-estar. Então, essas políticas, né, são voltadas para essas condições, né, que são observadas emergentemente. Por que eu estou falando, iniciando essas condições? Porque dentro do nosso movimento de pesquisas na universidade, ali, no nosso grupo de pesquisa, nós falamos, nossa, de que forma nós vamos criar políticas, de que forma são criadas políticas voltadas para esse público da educação especial, que são
altas habilidades de superdotação, que é essas pessoas com essas características, né? Então, obviamente, essa demanda precisa aparecer, porque se a demanda não aparece, seja ela educacional, seja ela, as políticas não se voltam, tá? Então, por isso que é importante pensar na política pública muito mais profundamente. Tá? Então, em Juiz de Fora, por exemplo, há uma necessidade de criar demanda para esse público, para que políticas públicas sejam voltadas a ela. Tá? Quando a Marcileia toma essa atitude, tem lá parceria com as diretorias ou alguma superintendência, ela já está fazendo uma política pública, que é voltado que é a divulgação do conhecimento para esse público. Veja bem, Marcelo, o quanto é importante e quanto é necessário uma compreensão ampla de políticas. Então, obviamente, as suas atitudes vão criar demandas em Juiz de Fora, que eu vou falar um pouquinho mais tarde com relação ao atendimento especificamente. Então, veja, todas essas articulações, essas iniciativas, né, em bem social de um grupo, nós falamos que são políticas públicas, tá? Então, é importante nós nos articularmos, né? Enquanto tem aqui uma representante, eu estou representando aqui quem está a Rosimeire, mas ela é uma funcionária pública federal de uma universidade produtora de conhecimento. Então, nós estamos nos articulando, tá? Politicamente falando, né? Então, isso é muito importante. Então, eu quis iniciar minha fala com esse entendimento para que vocês raciocinem, reflitam no restante daquilo que eu vou falar, tá bom? Então, é direito nosso, de todos nós, né, constitucionalmente falando, bem-estar social, bem-estar de uma forma geral, e essas políticas e iniciativas devem ser voltadas para isso, tá? Com relação às altas habilidades de superdotação, tá? Então, veja, não vou entrar nas questões terminológicas, porque é uma discussão acadêmica praticamente interminável, né? Nós temos diversas terminologias, eu tenho utilizado a terminologia que está na Lei de Diretriz Base da Educação Nacional, até por ser legalista, né? Estou utilizando essa terminologia, mas o importante, diante dessa especificidade da educação especial, é entendermos que essas pessoas existem, seja qual for a terminologia, seja qual for a tendência teórica, conceitual que se utilize, essas pessoas existem, tá? Elas existem numa porcentagem significativa, uma porcentagem que chega aí, alguns teóricos, a avaliar até em 20% de qualquer população. 10% é uma porcentagem assim que a maioria tem um certo consenso. Então, veja bem, nós estamos falando de alguns milhões. Nós estamos falando de milhões, nós estamos falando de 1.000, né? Nós estamos falando de milhões por uma população brasileira, tá? Porque ela é altas habilidades de superdotação, é democrática, está em toda a população, seja ela socialmente desprovida, seja ela abastada, seja qualquer grupo étnico, nós estamos aí com uma porcentagem, digamos, de 10%, né? Vamos dizer, 240 milhões, nós estamos com alguns milhões, né, de pessoas que têm essa potencialidade, e essa potencialidade precisa ser desenvolvida, porque ela não aparece simplesmente, né? Porque altas habilidades de superdotação, todos os avanços de estudos estão muito correlatos, muito paralelos aos estudos da inteligência. Então, a inteligência, né, de um cômputo assim, mais recente de estudos, né, nesse âmbito, você está falando, ele é
não só está em raízes genéticas, como também uma influência do ambiental. Isso aí já está desde a década de 60 do século passado. Então, nós estamos tratando nessas condições, aquilo que tem de mais recente, e nesse 10%, né, nós estamos contando com todas as áreas das altas habilidades de superdotação. Nós não estamos falando só aquele que é mensurado por testes. Nós estamos falando em todas as áreas. Porque o mensurado por testes vai cair um pouco, porque ele vai se direcionar os testes padronizados, né? E nós estamos falando de outras áreas que são contempladas, né? Os tipos de superdotação que há, né? A liderança, por exemplo, né? O artístico e suas diversas vertentes, né? A psicomotricidade. Então, nós estamos falando de outras áreas, tá? Então, quando nós falamos em 10%, nós temos aquela pretensão de ser inclusivas, ou seja, de que todas as pessoas com potenciais, que revelem potenciais a serem desenvolvidos, né, em todas as áreas. Porque se nós mensurarmos, nós estamos, de certa forma, excluindo outras condições. Em pesquisas desenvolvidas no meu grupo, nós temos trabalhos voltados para liderança, por exemplo, né? Que acho que é um ou dois trabalhos que há no Brasil a respeito de altas habilidades em liderança. Então, nós precisamos observar esses potenciais. Nós precisamos, até mesmo por questões sociais, por exemplo, a liderança. Porque se nós não captarmos, digamos assim, vamos falar uma frase, né, não observarmos, não identificarmos esses potenciais de liderança, nós não conseguiremos, né, com menos chance de dar uma educação adequada para essas pessoas potencialmente líderes, né? E que, logicamente, a pretensão é que eles sejam líderes positivos e não líderes negativos, como nós vemos várias facções criminosas e outras lideranças nocivas para a sociedade. Então, nós precisamos ter uma consciência de que esses 10% é um âmbito maior em todas as áreas, 10%, 15% em todas as áreas das altas habilidades de superdotação. Isso é muito importante a gente ter em mente, tá? Então, nós vemos que essas pessoas com altas habilidades, elas são destaque, elas têm marcadamente potenciais nessas áreas em que tem a relevância, né, dessas áreas, são 6 áreas, que é intelectual, acadêmica, liderança, artística, criatividade, psicomotricidade. Então, são áreas que são asseguradas, né, que nós precisamos ter um crivo aí de observação, tá? Então, essas pessoas são marcadamente superiores às outras que estão na média, tá? Então, nossos estudos, tudo que nós trabalhamos, estudamos, é para observar, identificar essas pessoas que são destacadamente em relação, em resultados, em características, em relação às pessoas que estão numa média observável, tá? Eu falo, obviamente, de um lugar da educação. Eu não sou psicóloga, eu sou uma educadora, tá? Então, toda a minha fala está voltada para esse enfoque, tá? Para a educação. Então, essa altas habilidades, por mais que muitos, milhares ainda pensem, é público da educação especial, tá? Então, nós temos uma legislação abrangente, né? Quando nós estudamos, inclusive no meu grupo, eu tenho parcerias internacionais. Quando você estuda, percebe, conversa com pesquisadores de fora, você vê de cara que nossa legislação é robusta. A Cláudia mostrou isso, a nossa legislação é robusta, tá? Não há como discutir os direitos que são assegurados para esse público, tá? Só que eu falo, precisa criar essa demanda, porque se ele não aparece na identificação, entendeu? Não há como você criar condições para iniciativas voltadas para eles. Tá? Isso eu estou falando no âmbito mais geral. Então,
Esse público tem os direitos ao atendimento educacional especializado, tá? Tanto na esfera pública quanto particular, né? Uma pergunta que foi feita com relação ao particular. Inicialmente, nós vamos em um grupo de pesquisa, a gente vai tentar mexer um pouquinho com essa discussão, porque realmente ela é polêmica, mas o âmbito particular, ele se julga, né, pelas observações que eu tenho, pelos contatos que eu tenho, ela se julga que não tem o direito a fazer esse tipo de atendimento. E muitas vezes nem aceitam o público da educação especial, isso com a deficiência, com o transtorno, né? Porque sabe que vai ter que prover, vai ter que assegurar esse atendimento, tá? E vamos ser bem verdadeiros. A educação especial, ela é cara para ser, ela é cara, ela exige recursos humanos, recursos materiais para esse atendimento, né? E muitas vezes a escola particular, que tem aí um âmbito de empresa, né? Uma empresa educacional, ela talvez pense duas vezes antes de investir, tá? Mas nós temos casos de escolas, principalmente particulares aqui em São Paulo, né? Que fazem um trabalho interessante, que se move para atendimento, tá? Tenta de uma forma melhor possível esse atendimento, né? Elas são escolas, como as públicas, supervisionadas pelas diretorias de ensino, então fazem parte do sistema de ensino. Então, o que precisa mesmo é reivindicar esses direitos, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar é que esses alunos com indicadores de altas habilidades de superdotação, ele tem que receber o atendimento suplementar. Ele não tem que receber o atendimento complementar. Quem recebe o atendimento complementar são as pessoas com deficiência ou com algum transtorno. Mas quem recebe é o aluno com altas habilidades recebe o atendimento suplementar, ou seja, o algo mais, tá? E isso não pode ser expresso em reforço, não. Ele precisa do algo mais, algo que o estimule, que agregue, que aumente os seus conhecimentos e os seus interesses, porque o aluno com altas habilidades, sem esse reconhecimento na escola, ele se desestimula. Muitas vezes ele tem queda acadêmica por conta da falta de estímulo, porque ele fica 4, 5, 6 horas numa escola vendo aquilo que ele já sabe, sem nenhuma novidade para ele, sem nenhum aprofundamento. Tá? Então, a maioria das queixas e pais que eu recebo, ontem mesmo estava falando com uma mãe a respeito, os alunos eles acabam se desestimulando, ficando enfadonho aquele momento na escola, né? Então, é onde precisamos que as escolas percebam, saibam que esse aluno já está lá, tá? Então, nós temos, assim, um movimento diferenciado desses alunos com deficiência que falam muito da inclusão escolar, colocar na escola. Não, nossos alunos já estão lá na escola, tá? Eles estão, assim, com uma exclusão quase que duplicada, porque ele já está lá e sem reconhecimento é onde se desestimula, porque ele está tendo um oferecimento educacional na média, né? Porque o sonho da educação é que os alunos estejam na média, né? Principalmente aqueles que faltam, que têm limitações, que o aluno esteja na média. Só que nossos alunos estão além da média. Então, há uma necessidade desse olhar dos gestores, né? Dos gestores maiores, que são os secretários de educação, né? Os coordenadores da educação especial, eles precisam ter esse olhar, tá? Mas esse olhar é preciso, por meio, na minha opinião, muito humilde, é o conhecimento. Porque, como eu disse, precisa criar demanda. Para criar demanda, há uma necessidade de identificar. Há necessidade de saber que as altas habilidades de superdotação, essas pessoas existe essa especificidade, né? E não cair onde? Em mitos, né? Então, muitos desses mitos que existem, né? Eles são perniciosos, né? O maior deles, na minha opinião, é
que ele caminha por si só. Ele não precisa de atendimento especializado, não precisa ser identificado, não precisa ser reconhecido. Então, é muito comum esse meu movimento que eu faço na universidade, até dentro mesmo, entre o próprio grupo da própria educação especial, né, que tem dificuldades, às vezes assim, pensando que é uma educação elitizada, imagina, ele já é superdotado, para que precisa de qualquer atendimento, né? E quando as questões emocionais, sociais, começam a florescer, se aprofundar, né? Aí as pessoas começam a se preocupar, né? Nossa, está com problemas emocionais, né, sociais. Por quê? Porque pensamentos negativos, como pensamentos suicidas, por exemplo, recebo depoimentos de mães com relação aos filhos com esse tipo de sentimento, né? Porque se sente não pertencendo, porque o sistema, a sociedade é indiferente e eles têm necessidades. Então, não vamos também nos enganar. Ter altas habilidades de superdotação não é assim um prêmio, é o quê? É uma diferença. E nessa diferença também há necessidades, né, dessas pessoas de se adequarem de alguma forma, né, de uma sociedade uma escola que não se adequa a ele. Tá? Então, nesses princípios inclusivos, nós percebemos que é o quê? A escola tem que se adaptar às necessidades do aluno, e não o contrário. E o que vem acontecendo, né, ainda no Brasil, é esses alunos tentando se adaptar a uma condição muito refratária, né, às necessidades deles, né? Então, esses mitos, essa falta de conhecimento, essa ignorância mesmo da temática e das necessidades, dessa especificidade, tem feito com que políticas públicas não sejam vistas com frequência. Tá? E eu falo pela minha própria região aqui, onde eu estou, em São Carlos. Né? Nossa, mas você está em São Carlos. Eu estou há 8 anos na universidade. Eu introduzi a pesquisa, a temática na universidade. Tá? Mas ainda se percebe sistemas educacionais refratários, tá? Muito criam dificuldades para ver esse público. Então, a educação especial, historicamente, já é visto, basta ler, basta conversar com pessoas da educação especial. Ela é tendenciosa ao atendimento à deficiência, né? Ou ao transtorno, no caso do TEA, agora que nós estamos numa onda do TEA. Eu sempre falo que nós temos ondas na educação especial. Há uns anos atrás era para deficiência intelectual. Depois começou uma onda da surdez. Agora nós temos uma onda do TEA. Né? Então, a educação especial tradicionalmente tem essa tendência. Tá? E esquece o público da educação especial, que altas habilidades está incluído já há algum tempo, tá? Desde a Lei de Diretrizes Básicas aí de 1971, superdotação já é mencionada na lei. Então, veja, nós percebemos o quê? Que há uma indiferença. Muitas vezes, eu percebo uma ignorância proposital. Porque à medida que eu não conheço, à medida que eu falar, eu não sei fazer, né? Ou então, como eu vejo muito chegando nas escolas, eu vou muito às escolas, então eu conheço muito a realidade. Eles falam, olha, aqui eu não tenho esse aluno. Né? Eu falo, mas como você não tem? Você tem quantos alunos na sua escola? 500. Então, você tem que pensar pelo menos 50. Né? Mas como 50? Teoricamente falando, estudos já consolidados mundialmente, não é brasileiro, mundialmente, né? Nós estamos falando aí uma porcentagem. Por que você não tem? Aí depois, mas eu não sei como fazer, o que fazer. E quando você propõe esse conhecimento,
né? Esse conhecimento não pode ser só numa palestra de 1 hora, né? Não dá, precisa conhecer, precisa estudar, precisa querer, né? Fazer algo em prol desse estudante. E quando nós percebemos políticas públicas, iniciativas, nós percebemos muitas pessoas com iniciativas particulares, né? Nós temos um caso bastante conhecido, que é o caso da Zenita Ganter, de Minas Gerais, né? Ela criou o CEDET, né? Que vocês vão ter lá uma palestra, uma apresentação de alguém que vai falar da Zenita. Ela criou com iniciativa própria, depois dos estudos nos Estados Unidos, uma filha com essa característica, ela estudou mais os estudos com a Helena Antipoff, que veio em 1929 já com essa pretensão, já tinha em mente tanto aqueles que se destacavam, como aqueles que abaixo da média, que ela chamava de excepcionais. Então, veja, a Zenita foi uma pessoa que criou iniciativa, juntamente com Rotary, na época, na década de 90, né? Veja as articulações políticas. E com o passar do tempo, municipalizou, né? Hoje o trabalho da Zenita é municipalizado na cidade de Lavras. Municipalizado, criou também um braço, né? Um outro CEDET em Poços de Caldas. Tá? Esse Poços de Caldas também é municipal. E há 3 deles no estado de São Paulo. Um na cidade de Assis, um na cidade de São José do Rio Preto e outro na cidade de São José dos Campos, todos com essa metodologia que ela criou, né? Então, é um exemplo, né, de que iniciativas, né, muitas vezes particulares, vão se tornando públicas, né? E ela tornou não só uma metodologia muito própria, mas como todo um atendimento de uma forma e um centro já bem padronizado, com metodologia própria, em outras cidades, né? Então, são 5 CEDETs que nós temos no Brasil e, quem sabe, eu estou aí articulando para uma outra cidade próxima aqui da minha região, também uma possibilidade, assim que passar a pandemia, uma possibilidade também de implantar um trabalho com o CEDET como respaldo, tá? Então, é muito, assim, interessante. Mas há outras iniciativas, né? As iniciativas também são públicas, notoriamente só públicas, né? Que foram os NAAs, né? Mencionado anteriormente. Os NAAs são os núcleos que foram criados em 2005, né? Pelo MEC. E esses núcleos tiveram como objetivos, né, o atendimento à formação de professores, ao aluno e à família, e que fossem implantados em todos os estados. Só que cada estado absorveu de uma forma própria, tá? Normalmente seria para as capitais. Alguns estados, por exemplo, Paraná, que está em Londrina, não foi na capital, foi para Londrina. Santa Catarina foi para São José, não está em Florianópolis. E assim por diante, se não me engano, tem um no Nordeste, né? Se eu não me engano, né? Não sei não sei se é Bahia ou Pernambuco, que está também numa cidade, não na capital, mas são núcleos que foram criados e politicamente absorvidos por cada estado da forma que foi possível, tá? Há críticas também, né? Porque aí nós estamos porque eles foram implantados em cada estado em 2006, né? E aí já é uma jovem, o CEDET já é um jovem, e nós percebemos que não disseminou nos estados como talvez seria o grande sonho nosso, né? Então, para quem tem interesse em ver essa distribuição nos estados, principalmente em Minas Gerais, nós ainda, infelizmente, nós temos um baixo número de estudantes identificados e atendidos, infelizmente, pelo número de população estudantil. Isso é praticamente visível em todos os estados, não só em Minas Gerais. E quem realmente
subsidia esse número, são SEDETs, tanto de Lavras quanto de Poços de Caldas, que está aí a grande maioria, né, dessas duas cidades que trabalham para esse público, e nós percebemos, assim, que no Brasil há essa evidência de que fica muito na capital, por conta da iniciativa do NAS. Então, essa é uma crítica, fica só na capital. E o interior? E os estados do norte, que tem lá os ribeirinhos, tem os quilombolas, as pessoas que ficam mais distantes da capital, né? Então, nesse artigo, vocês podem procurar pelo meu nome, põe artigos que já vai aparecer, pelo menos 2 artigos que vão falar dessas questões de censo escolar e uma divisão aí do Brasil inteiro. Um desses artigos chama Sinopse Estatística da Educação Básica, né? O lugar dos alunos com alta capacidade, isso é de 2019, foi de uma aluna minha, né, que fez esse estudo na dissertação dela, uma parte do estudo de dissertação dela, e ela fez uma pesquisa mostrando as regiões do Brasil e como estão esse atendimento. Então, a Marcileia, se ela for ler, ela vai pensar, meu Deus, o estado de Minas Gerais está realmente abaixo, muito abaixo, né? O estado de São Paulo, que tem uma malha estudantil absurda, está muito abaixo, né? O nosso NAAS, que está dentro lá da Secretaria Estadual, oficialmente falando, mas não tem uma articulação, né, forte enquanto NAAS, né? Então, nós temos, assim, alguns problemas que são políticos, possivelmente, né? Políticos, né? E o que me deixa mais, assim, animada é que o tema, né, as discussões, os debates, a divulgação tem crescido nesses últimos tempos. Em termos de pesquisa e produção de conhecimento, nós percebemos de 2006 para cá um aumento significativo de interesse em estudos, porque nós precisamos respaldar nossas ações no que é científico, no que é realmente conhecido como eficaz. Tá? Então, é importante que o conhecimento mais próximo possível, né, do que já foi estudado e já foi comprovado, seja realmente realizado, tá? Porque senão nós temos, assim, sem conhecimento, nós teremos o quê? Uma dificuldade muito grande de fazer com que as iniciativas sejam bem-sucedidas, né? Então, é muito interessante que nós tenhamos esse conhecimento e esse conhecimento seja divulgado da melhor forma possível. Então, o crescimento da área está vindo aí, né? Nós vemos essas iniciativas crescendo. Aqui no estado de São Paulo, eu percebo 2 projetos que são articulados entre município, universidade, né? Araçatuba, Bauru. Então, nós temos algumas iniciativas que estão aí em evidência. Iniciativas particulares também, algumas pessoas, né, que começam a fazer as suas iniciativas particulares, e também isso agrega porque é uma forma também de considerar, né, a possibilidade desse atendimento especializado que esse indivíduo precisa. Com relação à universidade, o que nós tentamos ali fazer é disseminar o conhecimento, produzir o conhecimento. Altas habilidades na educação superior, tem pouquíssimos estudos no Brasil, né? Eu, nesse momento, tenho 2 projetos, uma de doutorado e uma de mestrado, com a educação superior, altas habilidades com a educação superior. Então, nós estamos iniciando a mexer nisso, mexer nesse vespeiro, digamos, né, de melhorar o conhecimento para as altas habilidades no ensino superior. Nós estamos aí falando em quase 9 milhões de alunos no ensino superior, pelo último censo divulgado, são 8 milhões e alguns quebrados, não sei exatamente, mas são 8 milhões e pouco. Então, nós estamos falando de uma malha estudantil universitária enorme, né?
E muitos falam, mas não há necessidade, porque se ele é muito bom, ele já vai fazer uma iniciação científica, ele já vai para o mestrado, ele já vai para o doutorado, mas as iniciativas, enquanto ele está na graduação, né, são poucas, tá? São poucas. Nos institutos federais, nós percebemos ainda poucas iniciativas, né? Então, ali na universidade, o que eu estou fazendo é um trabalho mesmo de conhecimento, né, de divulgação. Todas as famílias, pessoas que buscam orientação, eu tento fazer essa orientação. Então, nós já conseguimos alguns sucessos, né, de pessoas que nos procuraram e se conseguiram se encaixar de alguma forma, né, de uma condição ou de identificar, ou de já ser atendido diretamente, né? Então, a gente tem percebido ainda que os estudos e as iniciativas voltadas para a educação superior ainda são muito, muito escassas, né? Então, de uma forma geral, nós temos o quê? Um censo escolar bastante complicado, tá? Nós contamos aí com 20 anos, nas décadas de 80 e 90, sem um trabalho voltado para outras habilidades, em nenhum âmbito, nem de pesquisas, nós percebemos assim, uma lacuna. Esses 20 anos foram um prejuízo muito forte, tá? Enquanto os outros países, né, Renzulli, na década de 90, estava aí com essa teoria dos três anéis, que é uma teoria extremamente conhecida, muito interessante, né? E seu modelo escolar de atendimento, que politicamente falando no Brasil é o mais utilizado, pesquisado, né? Todas as pesquisas, pelo menos 95% das pesquisas estão assentadas teoricamente no Renzulli. Então, nós vemos que essa lacuna da década de 80, quando teve a teoria de Howard Gardner, que entrou na educação assim, extremamente fácil, né? A teoria do François Gagné, de dotação e talento. Então, muitas teorias emergiram aí, foi muito profícua a década de 90, né? Mas nós percebemos que no Brasil ficou muito estagnado. Então, retornou em 2000, né? Nos anos 2000, com, inclusive, legislações, né, que as diretrizes para a educação especial, o próprio parecer 17 que subsidiou essa resolução. Então, são iniciativas muito importantes que, digamos, fez com que pessoas acordassem, o sistema educacional acordasse, né, assim. E depois políticas, né, a política de 2008, que ainda mais ou menos é vigente, até que se espere a outra decisão do Supremo Tribunal. Parece que segunda-feira e terça terão audiências públicas, né, de discussão voltada para essa política. Então, vamos ver quais serão as decisões do ministro Dias Toffoli, todas essas discussões. Nosso programa de educação especial vai ter uma representante para apresentar as suas perspectivas, né, junto a essa política. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, em 2008, essa política ocorreu, né, e a gente percebe, eu vou tentar colocar para vocês uma evolução de matrículas, para vocês perceberem como que essa evolução do censo escolar tem um impacto direto, pelo menos visivelmente, não é nada científico, mas visivelmente de ações políticas, tá? Então, eu vou tentar compartilhar um momentinho, vamos ver se dá certo. Conseguiu ou não? Deixa eu ver se dá para compartilhar. Ainda não, professora. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Vamos ver. Vou tentar uma janela, porque a tela inteira acho que não está
Lindo. Isso, foi. Foi? Chegou? Porque eu Chegou. estou vendo vocês. Isso. Então, nosso grupo de pesquisa, como nós temos estudos e, inclusive, publicações em artigos voltados para a observação do censo escolar, tá? Então, eu tenho uma... Deixa eu ver se eu consigo trazer a tela mais para baixo. Assim. Então, é um censo, né, evolutivo no Brasil. Eu estou trazendo o censo desde 2003, só para vocês terem uma ideia. Antes de 2003, nós tínhamos abaixo de 1.000 alunos, matrículas de alunos com altas habilidades no Brasil. Então, se vocês observarem, ó, em 2003, nós já passamos a 1.720, o que eu suponho que já são iniciativas das diretrizes de 2001, da resolução número 2. Então, já houve um pequeno aumento. Você fala, nossa, só 1.720? Sim, o Brasil sempre teve um número baixíssimo de alunos identificados, matriculados com altas habilidades. Então, vocês vão perceber que 2004 tem uma queda, 2005 volta a ter um pequeno aumento, 2006 também tem ali um aumento significativo, mas vocês observam que esses aumentos até 2008 são aumentos de 1.000, nem 1.000 cada ano, né? Quando você observa o censo de 2009, você já vê um aumento mais significativo, o que eu suponho que seja a iniciativa, a divulgação e a publicação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E vocês observam o impacto disso. Então, 2010 também tem um aumento, olha, de 5.205 para 9.000. Em 2011, né, volta, de 2010 para 2014, nós mantemos aquele aumento de 1.000 ainda, um aumento ainda baixo, né? Depois de 2015, né, a partir de 2015, nós começamos a observar um aumento maior, tá? Né? Então, 2015, que é geralmente referência a 2014, porque o censo sempre sai com referência ao ano anterior. Então, você observa, em 2016, né, está ainda no 15.000, mas em 2017, do 19.000, o que nós supomos o quê? Que tenha sido essa gradação toda com o cadastro, a obrigatoriedade do cadastro nacional, né, que foi uma alteração da Lei Diretriz e Bases, em 2015, né? E depois nós vemos os Plano Nacional de Educação, não é? Que também, em 2014, que também vai preconizar essa possibilidade, essa meta do aumento do público da educação especial, né? Em 2018, nós mantivemos aí 22.161 alunos, né? Teve um aumento de 19, né, de 2017 para 2018, e nós percebemos em 2019 um número assim galopante, se você fazer uma análise anterior. Foi para 48.133, tá? Então, nós publicamos também um artigo recente dessa análise, principalmente no estado de São Paulo, em que desses 48.133 em 2019, a maioria estava concentrada no estado de São Paulo. Então, nós percebemos como aumentou tanto no estado de São Paulo se nós vemos poucas iniciativas. Então, essa resposta, né, nós não conseguimos ainda articular e ter uma precisão, mas esse aumento foi evidente em 48.133, na maior parte, se eu não me engano, 36.000 no estado de São Paulo. Depois, agora em 2020, nós esperamos, nossa, vai aumentar mais, quem sabe, né? E nós tivemos uma surpresa que baixou de 100%, baixou metade para 24.132, né? Que foi o censo.
Eles falaram que haveria um censo B, uma outra divulgação, mas até agora nós estamos no mês de agosto e não há. E nós, enquanto grupo, nós estudamos não só o censo, a sinopse, aquilo que é divulgada para vocês, né, para todo o Brasil, para todos nós, oficialmente, mas nós pesquisamos o microdados. O microdados que são dados brutos, tá? Que é feito, ele é pesquisado pelo aplicativo, né, pelo SPSS. Então, é um dado bruto, e esse dado da sinopse entende-se que é um dado líquido, né, filtrado, né? Então, nós percebemos aí um avanço e um retrocesso em termos de matrículas. O que nós não compreendemos, uma explicação possível para essa queda é a parada, né? A interrupção das aulas, a pandemia e tudo mais. Nós estamos entendendo assim. Então, o ano que vem, nós vamos ter um parâmetro, né? Com o retorno das aulas, as atividades das secretarias escolares, e fazer, talvez, o cadastro, né? E conseguirmos uma sinopse um pouco mais compreensível, né? Porque esta queda realmente foi muito difícil de entender. Então, a nossa explicação possível é a possibilidade mesmo de que a pandemia, esse isolamento, as escolas sem um trabalho efetivo nesse um ano e meio, tem influenciado. Bom, então essa queda foi bastante significativa e inexplicável por enquanto, tá? Então nós estamos pesquisando, nós estamos atentos tanto a microdados como o censo para tentar observar essa evolução. Então, por que eu mostro esse censo? Porque os reflexos são visíveis quando você observa essa curva, tá? De aumento e de retrocesso, tá? Quando nós percebemos legislações, quando nós percebemos iniciativas, tá? E esses censos são de escolas não só públicas, escolas particulares, escolas militares, escolas do Sistema S, todos estão lá, porque pelo microdados, todas as escolas são obrigadas a fazer esse cadastro. Obrigadas assim, né? Todas têm que responder ao cadastro nacional, tá? Então, o que se espera também? A gente tem aí uma proposta o ano que vem de analisar como é feito esse cadastro em termos burocráticos, em termos de formulário, tá? Como é feito, né? Então, eu tenho conversado com algumas escolas e perguntado, olha, como que é que chega? Como chega aí na sua secretaria esse formulário, tá? Então, esse formulário também precisa estar bem feito, tá? Então, por exemplo, a Cláudia falou da dupla excepcionalidade. Dificilmente no cadastro, naqueles formulários, tem essa possibilidade, tá? De fazer o cadastro em ambos. Porque quando você vai para os microdados, você percebe ali o reflexo da possibilidade desse cadastro ainda não ser bem feito, tá? Então, é isso. A gente vai observando essa evolução e toda essa articulação, tá? Que é feita em termos de políticas, não só políticas como legislação, mas o reflexo mesmo dessas políticas nos estabelecimentos de ensino, como também a divulgação desse conhecimento e desses esclarecimentos nessas instituições. Então, há pessoas, o que eu posso dizer para encerrar, há pessoas muito interessadas em fazer alguma coisa, em ter uma proatividade. No entanto, essa proatividade sozinha, uma pessoa sozinha não consegue, precisa se articular, precisa que a gestão, não só micro, da própria instituição, mas a gestão maior, municipal, estadual, federal, precisa compreender,
precisa compreender que esses talentos não podem ser desperdiçados. O Brasil absurdamente desperdiça talentos. Quando você vê em outros países, principalmente o primeiro mundo, eu tenho um caso, só contando para ilustrar, um caso de um garoto com 12, 13 anos que veio até a universidade e nós conseguimos a identificação. A mãe, por uma circunstância de ter um parente fora, foi para a Bélgica, porque ela é uma lutadora, ela tentou de todas as formas no Brasil. Eu mesmo tentei bolsa para o garoto, não consegui, porque as instituições, infelizmente, têm uma barreira econômica, né? E na escola pública também não conseguia dar resposta educativa para esse garoto. Hoje, graças a Deus, né? Ele foi para a Europa, atualmente mora em Luxemburgo, tá? Ele tem 17 anos agora, está com todas as condições propícias, toda a avaliação que foi feita aqui foi ratificada lá, não só na Bélgica, que ele foi primeiro, mas depois no Luxemburgo, e ele tem condições financeiras pagas pelo governo, todos os estudos da melhor qualidade possível, tá? E já preparado para entrar em qualquer universidade de preferência na Europa, qualquer universidade que ele queira, a preferência dele na Europa. Então, nós temos aqui uma esperança que um dia a gente se aproxime dessa realidade. Eu fiquei extremamente triste, porque o Brasil perde, né? O Brasil perde, a nação perde. Se ele der contribuições para a humanidade, para todos, ótimo, maravilha. Mas o Brasil perdeu e teve essa migração, né? Essas migrações de cérebros realmente acontecem, tá? Então, eu gostaria de finalizar é isso, tá? Políticas públicas é para o bem-estar social, tá? Políticas públicas podem ser articuladas, não só esperar do governo, tá? Mas sim, todos nós podemos contribuir para políticas públicas e melhorar e dar condições e soluções e amenizações às demandas sociais. Nossa, tá bom? Então, eu agradeço. Vocês podem entrar em contato comigo, né, pelo próprio cartaz, vocês sabem já onde eu estou, na Universidade Federal, vocês podem me procurar, estou à disposição. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Rosimeire, né? Fica aqui a minha imensa gratidão, né, por ter aceitado participar desse evento, agradecer por ceder esse tempo em prol das altas habilidades para a educação, né, por compartilhar conosco todo esse seu conhecimento e a sua pesquisa, né, que vem hoje aí embasar todo esse processo de identificação e de luta que nós estamos aí no nosso movimento, né, em prol das altas habilidades para a educação. Muito obrigada, tá? Agradeço imensamente. Obrigada. Eu teria uma perguntinha para você. Tá, pode perguntar. Na sua concepção, o Brasil, então, está totalmente assistido aí, assim, né, com as políticas públicas? Não precisaria de implantar mais nada? Você acha que é o suficiente? Olha, a legislação que nós temos, para mim, já é mais do que suficiente, tá? É que o brasileiro, ele tem um hábito de falar assim, olha, então ele tem se atendido no transporte, então ele precisa de uma lei para isso, sabe? Os direitos já estão ali inerentes, tá? Então, eu penso que, em termos legais, nós temos uma robustez, assim, impressionante, tá? Basta que elas sejam saídas do papel, tá? Eu mesmo implantei, junto à vereança da cidade de São Carlos, uma lei municipal. Já faz 4 anos e teria 5 anos para organizar o sistema de São Carlos para atendimento a essa população. Até hoje isso não aconteceu, porque não saiu do papel. Porque precisa vontade política, Marcileia. Precisa vontade política. É como se você é em Juiz de Fora, se você procurar lá na universidade, você vai encontrar o Almir Barbosa, que trabalha com essa área, tá? Uma pessoa assim, totalmente preparada, né? E você procura. Se ele tiver articulação com a universidade, mais o poder público, acho que consegue fazer, mas precisa da vontade política para fazer, tá? Então, é algo difícil, não é algo simples, tá? Mas precisa correr atrás, né? Eu ainda tenho esperança que São Carlos
consiga organizar o sistema. Eu ainda tenho essa esperança, né? Estamos todos na luta, né, para que isso chegue a, sim, a maioria dos estados e municípios, né? A gente consiga mesmo viabilizar todas essas políticas. Professora, muito obrigada, né, mais uma vez. Eu vou encerrar a nossa gravação. Fique à vontade, tá, para participar conosco das próximas palestras. Tá bom, muito obrigada.